E aí galera, beleza? Sou o Thiago Ferreira do Na Mira do Groove e hoje nós vamos falar sobre uma das bandas de rock mais aclamadas da atualidade, o Radiohead. Em 22 de abril, o Radiohead vem para São Paulo para apresentar seu último disco, a Moon Shaped Pool, em um dos grandes shows que deve ser considerado aí do ano, agora no Allianz Parque, né? Bom, o Radiohead é uma banda que há muito tempo é considerada uma das melhores do rock dessas últimas gerações, né? Os 5 integrantes são realmente muito bons no que fazem. Thom Yorke, vocal, Colin Greenwood no baixo, o irmão dele, Johnny Greenwood na guitarra e outros instrumentos estranhos. Na bateria tem o Phil Sewell e na segunda guitarra tem o Ed O'Brien. O Radiohead ele foi formado em 1985 e ele tinha um outro nome, On a Friday. Mas assim, até eles gravarem o primeiro disco demorou pelo menos 6 anos, né? O Radiohead ele mudou para esse nome porque a gravadora EMI exigiu que fosse um nome diferente. Eles não queriam On a Friday, achavam um nome muito fraco. Então veio esse nome por conta de uma música do Talking Heads que se chamava Radiohead. O primeiro EP do Radiohead foi um que se chamava Drill, lançado em 1991. Tinha uma pegada ali, uma influência meio do R.E.M., meio do Pixies, sabe? Mas assim, o primeiro grande hit só viria entre 1992 e 1993, que seria com a música Creep. Bom, Creep é aquele clássico considerado até hoje nos shows do Radiohead, né? Porque ele trazia aquela estrutura meio que chamava Loud, Quiet, Loud. Começa ali meio baixinho, ali com baixo, e depois tem aquele estouro, né? E aquele refrão poderoso do Thom Yorke. Creep ele foi um single, sei lá, tão bem sucedido pro Radiohead que foi até maior do que o disco que veio para divulgar, que era o Pablo Honey, lançado em 1993. O Creep ele já surgiu com algumas polêmicas. A BBC, por exemplo, considerou depressivo demais, sabe? Inclusive até chegou a tirar da grade da programação. Como todo adolescente gosta daquilo que é proibido, daquilo que não deveria ouvir, e isso acabou gerando mais interesse por parte do público. Em 1993 veio o Pablo Honey com boas músicas como You e o Blowout, que veio sugerir uma nova pegada da banda, mas assim, né, mostrou um pouco mais do mesmo do que apresentou em Creep. Era um Radiohead ali no comecinho, ali, dando seus primeiros passos, então até hoje é considerado o disco mais fraco do Radiohead. Em 1994, o Radiohead já queria seguir um novo caminho do rock, né? Então eles lançaram o single My Iron Lung, que trouxe todo aquele trabalho diferente com as guitarras. Foi o primeiro trabalho em conjunto com um cara chamado Nigel Godrich, que passou a ser chamado como o 6º integrante do Radiohead, porque ele sabia como trabalhar bem ali o que o grupo pensava em conjunto, né? Então, em 1995, aí sim veio o primeiro grande disco do Radiohead, que é o The Bands, né? O primeiro single de sucesso foi o Fake Plastic Trees, que tem aquele clipe no supermercado, mostrando um pouco do vazio da sociedade, mas o fato é que ele explorou uma forma de rock um pouco muito mais experimental, mas com guitarras muito mais bem trabalhadas, né? Claro, deve-se acreditar isso à dupla Johnny Greenwood e Ed O'Brien, que estavam começando a pensar fora da caixinha. Em 1997, esse sim seria um grande ano para o Radiohead. É o ano em que eles lançam o terceiro e grande disco deles, que é o OK Computer. O OK Computer veio com essa aura de revolucionário porque ele estava começando a mostrar um lado mais político do Radiohead, principalmente naquela faixa chamada Electioneering, que fala sobre neoliberalismo, sobre as dívidas do FMI e tudo mais. Mas o fato é que também tinha uma elaboração sonora muito mais complexa do que os trabalhos anteriores. Se você ouve Paranoid Android, por exemplo, aquilo não é só o refrão muito bem elaborado. Cada fragmento daquela música era o Radiohead, sei lá, quebrando o tabu, sabe? E também tem outras faixas muito boas, como No Surprise, que ficou, sei lá, impregnada na mente de muita gente com aquele clipe viciante com Thom Yorke embaixo, tipo, submerso numa água, enfim. Não tem nenhuma música ruim nesse disco.
O OK Computer fez do Radiohead uma banda gigante, sabe? Tipo o novo Nirvana, o novo Pearl Jam, o novo Soundgarden. Mas só que diferentemente de todas essas bandas, o Radiohead não seguia um caminho do grunge ou do new metal que tanto se falava na época. Na verdade, o Radiohead seguia um caminho próprio dentro do rock alternativo. E parte do que as pessoas consideram muito estranho no Radiohead é algo que, inclusive, é a aura da banda, sabe? E quando chegou em 2000, o Thom Yorke e o restante da banda tava meio cansado de tanta imprensa chegar, perguntar, e aí, como que vai ser o próximo trabalho e tudo mais. E aí, o que eles pensaram? Falaram, a gente vai ter um novo recomeço. Esse é o pano de fundo por trás de Kid A, que até hoje é considerado a grande obra-prima do Radiohead. Então, no Kid A, não tem mais aquele lance das guitarras que estouram, ou daqueles refrões poderosos. Na verdade, o Thom Yorke e o Jonny Greenwood, que elaboraram todo o processo musical por trás do disco, eles pegaram mais referências do minimalismo, de caras como o Terry Riley, ou do John Cage. Então você vê mais pianos, ou você vê mais arpejos, uma produção muito mais elaborada e que não necessariamente tem a ver com rock. Tanto que quando o Thom Yorke lançou esse disco, ele falou que na verdade o Radiohead estava se zerando por ali, sabe? Ele estava criando realmente um novo recomeço. Mas mesmo assim, o disco tem ali umas boas pegadas de rock, só que ali flertando com jazz, que é o caso, por exemplo, de The National Anthem, que tem aquele riff poderoso ali, meio que intercalando com sax, e tem também, no caso, a Optimistic, que fala sobre autossuficiência. Mas quando se fala de Kid A, as canções que são emblemáticas são How to Disappear Completely e Everything in Its Right Place, que tem toda aquela proposta futurista ali se apagando, inclusive com o Thom Yorke trabalhando novos propósitos vocais. Já o quinto disco do Radiohead, o Amnesiac, ele foi uma sobra das sessões do Kid A. Então você vê muito daquele lance de um rock um pouco mais melancólico. Vem daí canções como The Pyramid Song e vem outros experimentos com rock e música eletrônica, né? Inclusive ele é esteticamente mais abrangente do que o anterior, mas se for falar pra pensar, ele é mais ou menos uma extensão do que foi o Kid A. Depois de discos tão densos como Kid A e Amnesiac, o Radiohead meio que decidiu voltar às raízes quando ele lançou Hail to the Thief. Na verdade, o Hail to the Thief ele veio para acabar com uma dívida que o Radiohead tinha com a EMI. Tanto que foi o último disco lançado por uma grande gravadora, né? O Nigel Godrich chegou a afirmar depois que muitas das canções desse disco foram apressadas demais. Poderiam ter sido melhor trabalhadas, mas na verdade, como eles estavam com pressa de romper com esse contrato, acabaram ficando daquele jeito mais cru mesmo, né? O disco lá tem grandes canções sim. É o caso de 2+2=5 e a canção There There, que é ótima ali para o momento 4 paredes. Just 'cause you feel Chega 2007 e o Radiohead escreve mais um novo capítulo importante para a música. Eles lançaram o disco Rebels de uma forma totalmente livre de qualquer gravadora, tanto que eles lançaram naquele esquema pague quanto quiser, e isso mexeu bastante com o mercado musical, né? Porque era um momento em que o pessoal baixava muito MP3, tanto que o Thom Yorke dizia que a maioria dos últimos discos que eles lançavam, o pessoal baixava antes de poder comprar ou de ter acesso, enfim. E assim, muitos dizem que foi uma jogada de marketing muito boa, mas a verdade é o seguinte, o Rebels, ele é um puta disco de qualidade sim. Ele é como se fosse um meio termo de tudo que o Radiohead tinha experimentado até então. Então, só tem música boa. Começa com 15 Step, Body Snatchers, Reckoner, até chegar a última canção, que é a Videotape, que ela é um take um pouco mais lento, mas que, segundo o próprio Thom Yorke, foi a melhor música que o Radiohead já gravou, sei lá, em toda a história.
em 2011, o Radiohead lançou mais um disco no formato Pague Quando Quiser. E aí surgiu The King of Limbs, né? Só que esse disco pegou muita gente de surpresa, porque ele tem uma pegada muito mais eletrônica, ele trabalha ritmos de uma forma diferente dos trabalhos anteriores, né? Bom, o primeiro fator de estranheza veio quando o Thom Yorke lançou o clipe de Lotus Flower, com uma dancinha ali toda coreografada, meio esquizofrênica e tudo mais. Mas na verdade o disco ele tem uma proposta totalmente diferente da eletrônica, né? E assim, a crítica pegou muito no pé nesse disco, mas vamos ser sinceros, né? O Radiohead tá cagando e andando pro que a crítica diz sobre os trabalhos dele. Mas o fato é que ele tem boas canções, por exemplo, como Bloom, a própria Lotus Flower também, e assim, ele é um disco que ele precisa ser ouvido aos poucos para ser melhor assimilado na discografia do Radiohead. Em 2016, o Radiohead lançou o disco A Moon Shaped Pool, que é o último disco, é o disco mais recente deles, na verdade, só que ele tem um take um pouco mais melancólico. Isso é por conta do Thom Yorke. Ele tinha separado alguns meses antes da então esposa Rachel Owen, que estava sofrendo com câncer. Ele partilha muito dessa dor nesse disco. A Rachel Owen faleceu em 2016 e muitos dos integrantes da banda disseram que o Thom Yorke passou por maus bocados em relação a isso. Mesmo assim, o disco ele traz boas pegadas ali. Sei lá, no começo ele tem a Burn the Witch, que tem aqueles violinos em tensão ali que mostram o Radiohead seguindo um novo caminho estético. Tem a Identikit, que é uma das grandes músicas da banda, e a True Love Waits, que era um single que eles já estavam testando nos palcos pelo menos desde 2001, finalmente ganhou uma versão ali que ficou uma peça bastante bonita ali e encerra com chave de ouro o disco. Tá, Thiago, 2018 agora vai ter show do Radiohead. O que a gente pode esperar dessa apresentação? Bom, se ela for parecida com 2009, pode esperar coisa boa sim. Naquela época, o Radiohead tinha lançado o disco In Rainbows e começou com boa parte das músicas do álbum, claro, né, que é um álbum de qualidade, então muita gente gostou. Mas só que ele mesclou vários hits, né? Ele trouxe canções de Kid A, de Hail to the Thief, de OK Computer, até Creep eles tocaram, que é algo que é assim, raridade eles fazerem isso. As expectativas, pelo menos aqui pra gente, são muito altas. Estamos torcendo para que eles façam um baita show. Enfim, a gente espera que eles façam valer os mais de R$300 que a gente tá pagando no ingresso para ver o show deles. Enfim, a nossa conclusão é essa. O Radiohead ele é uma banda sensacional, realmente é uma das grandes da atualidade. Não tem nem o que falar o quanto que eles revolucionaram, o quanto que eles quebraram paradigmas. Então assim, a minha sugestão é, se você não conhece, dá uma chance pro Radiohead. Ele pode parecer estranho no começo, principalmente pelos vocais do Thom Yorke, mas dá ali uma segunda, uma terceira chance que eles vão te surpreender em algum momento. É uma banda fantástica, realmente justifica esse hype em torno dele. Bom galera, se você já conhece o Radiohead, então tá ligado, né? Comenta aí embaixo qual é a música favorita deles. Pode fazer um top 5, um top 10, um top 20, enfim, a gente quer saber como o Radiohead entrou aí no seu coraçãozinho. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí embaixo, compartilha aí com os teus amigos, principalmente aquele fã do Radiohead, do Thom Yorke, ó, fala aqui, ó, vídeo novo do Na Mira do Groove, dá uma olhada aí e tal. Bora espalhar a mensagem, tá? A gente vai fazer uma playlist no Spotify com as melhores músicas do Radiohead. Então assim, a gente já aconselha até inclusive comprar aquela caixinha de lenço, ficar debaixo do cobertor, aproveita que tá frio bastante, chovendo, e aí curta ali o Radiohead ali de boa. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Beijo pra todos e nos vemos no show do Radiohead. Tchau, tchau. Mas ele é um disco que ele, sei lá, começou com uma proposta meio divertida quando o Thom Yorke e... Deixa eu só pegar uma colinha aqui.